A minha percepção, eu acho que o Cuca não fica. E não é só pela questão dos resultados. Lá no Rio de Janeiro, eu vi o abatimento do Cuca. Eu estava sentado uma distância de 1 metro dele, na hora que ele sentou, eu falei assim... o termo dó é muito pesado, mas é pena de você ver um técnico que é tão campeão com o Atlético, de vir aqui para poder dar uma explicação que ele não tem mais o que falar, porque são sempre as mesmas coisas. E eu fiquei pensando, eu falando, pô, olha, imagina a dor desse cara que foi campeão de tudo, tendo que vir aqui para se justificar e não ter... Porque ele fala uma hora na coletiva, ele fala, eu não tenho nem explicação mais para falar. Então, cara, eu fico pensando assim, será que a mulher dele não pegou o telefone, ligou para ele e falou assim... Sai fora. Vem para casa. Você já tem uma vida toda tranquila. Eu tô vendo aqui na televisão, toda vez eu sei para coletiva, sofrimento. O pessoal tá aí querendo te matar, tem torcedor... Pô, vem pra cá, vamos curtir a netinha, seu instituto tá aqui. Você não precisa de passar por isso, você não precisa de dinheiro mais. Vamos viver, pra que sofrer? Então acho que até esse lado familiar, sabe, pode ter um peso na hora. Porque o que eu penso é que vai chegar num ponto que eu não tô vendo forças do Cuca para ele falar assim, olha, igual ele bateu na mesa lá em Florianópolis, vou mexer o doce, eu assim, ó, vou ficar e vou fazer acontecer. Eu não estou acreditando mais nisso. E até para motivar os jogadores também, para virar essa chave dos jogadores também, né? Mas aqui, Breno, você acha que com isso, com essa, não indefinição, né, mas com essa demora da diretoria do Atlético de terminar esse vínculo com o Cuca, não está perdendo tempo para montar um time para o ano que vem? Isso também já tem que planejar 2023, aliás, já tinha que estar planejando desde julho, agosto. Até porque esse ano o campeonato acaba dia 13 de novembro, dia 14 de dezembro os jogadores voltam, né? O planejamento ideal é o quê? Voltar no dia 14 com o treinador e com todas as contratações. Para fazer uma pré-temporada, o campeonato começa acho que dia 15 de janeiro. Um pouquinho para frente, acho que é 20, 18. Mas vai ter um mês de... Um mês de treinamento, mas tem que estar todo mundo aqui. Porque você contratar jogador, um dos erros para mim do Atlético esse ano foi contratar jogador que chega e tem que demorar mais 1 mês, 2 meses para se preparar para jogar. Contratou o Pavão, que demorou 3 meses. Pô, Allan Kardec. Tinha que esperar para a estreia, né? Porque era virada de Allan período. Kardec, muito tempo sem jogar. Gêmeos, muito tempo sem jogar. Eu acho que esse foi um dos erros. Agora, a questão de planejamento, eu acho que é esse. Até acho que talvez internamente eles deve ter uma carta na manga, já pensando, ó, isso aqui, ó, acabou, vamos falar com o Cuca, não quer? Vai ser esse. Certo. Mas tem que fazer rápido. Porque se você for esperar a SAF, gente, e se a SAF não acontecer? Tem que passar por um conselho, né? Mas se o conselho... A impressão que dá os 4S conversando com eles é de que eles têm o controle de que a coisa vai acontecer. Ok. Mas e o tempo para isso acontecer? Porque o presidente do conselho é um dos 10. Também, né? Agora é um deles. Mas imagina o seguinte, se a SAF só vier acontecer no dia 28 de dezembro, ok? O Atlético se representou dia 14 com qual técnico? Tem isso, pode ser em julho, pode demorar, sabe, um pouquinho. Então, nem que não aconteça. E isso que aconteceu esse ano não pode acontecer de novo. O torcedor está com medo. Ô, Breno, ser direto. O Atlético precisa de uma reformulação? E se você estivesse dentro do Atlético, você apontaria nomes que já deu o tempo dele no Atlético? Cara, eu acho que precisa. Eu não vou crucificar o Rodrigo Caetano pelo planejamento, não, pelo seguinte, ele fala uma coisa que eu concordo muito com ele. Se eu tivesse no lugar do Rodrigo no começo do ano, eu faria o que ele fez. Renovar o time todo. O time era campeão brasileiro da Copa do Brasil, pô. Talvez eu ficaria reticente em renovar com o Heber e com o Mariano, pela idade. Mas o resto do time, eu renovaria. Tá dando tudo certo, né? E aí tô trazendo um técnico que para mim foi uma aposta do turco, mas ele tá chegando aqui encontrando um time montado, né? Só que aí é o que eu ouvi lá em Cuiabá quando falaram que ele ia cair. Eles me falaram assim, deram para ele uma Ferrari, ele não sabe dirigir Ferrari. O turco não sabe dirigir Ferrari. Eu acho que o Atlético precisa de rejuvenescimento, precisa diminuir a idade. A maioria do atleta com muitos jogadores acima de 30 anos, isso pesa, né? A questão de você já ter alguns jogadores que têm um desgaste com a torcida pesa, né? Quem? Guga. O Guga é um cara que vira e mexe a torcida, pega no pé dele. O Natan. Cara, o Natan, se o Alonso erra o que o Natan erra, ninguém fala, mas o Natan querem matar ele. O Alonso também, então, é um jogador que... Não, o Alonso não vai ficar, né? O Alonso... O Atlético ainda pode requerer aquela questão mas dos eu 6 acho meses. muito ele difícil. pode ainda ficar pela questão da guerra, que ele não veio pela guerra. Ele veio por empréstimo mesmo, então ele pode ser Mas eu acho mantido. que... pode até ficar, eu acho difícil, mas eu acho assim, o Atlético precisa de 2 zagueiros bons, novos, para poder contratar. A questão da lateral, fala-se no Rodinei. É um bom jogador, mas não dá para você ter Rodinei e Mariano, cara. Então eu acho que tem que ficar com o Guga e você libera o Mariano. Mas renovou com o Mariano e o Guga tem interesse do Vasco. Então nós precisamos de fazer o dinheiro. Mas aí, você vai ficar com 2 laterais com mais de 30 anos? Eu acho que isso pesa. O Rodinei é jogador de uma temporada só, né? Será que vai manter esse nível ano que vem? Por exemplo, Sacha e Vargas para mim.
Eu acho que já deu. Não tem nada pessoal contra nenhum jogador, tenho o maior respeito. Mas, por exemplo, o Vargas, eu acho que já mostrou que não tem mais, sabe? Nem clima mais. Não, e ele entra, Não a pinta coisa mais não clima muda. nenhum. O Sacha foi muito importante no ano passado, mas você pega ele para ele poder ser o falso 9, mas ele não faz gol, a coisa não anda, o Atlético precisa de Por jogadores. isso, ele é um falso não. Eu acho que o Atlético precisa de jogador que chegue e você fala assim, ó, esse cara vai vestir a camisa, vai ser titular. Paulinho, por exemplo, né, que está sendo cogitado. Para mim é um cara que, se ele chegar, ele pega a camisa. Aí nós vamos falar de mais nomes. Keno. Nacho. Cara, o Nacho, eu tenho muita esperança dele ser o Nacho. Ele ainda não foi o Nacho. Eu acho ele bom de bola demais. Eu também acho, mas ele ainda não foi o Nacho. Porque ele jogou contra o Flamengo no Maracanã, não foi o Nacho. Agora, quando ele vai ser o Nacho? Será que é uma situação com o Cuca? Porque o Nacho foi o jogador que mais frequentou a sala do Cuca no ano de 2021 para poder acertar o posicionamento dele. O Cuca não concordava com a maneira que ele jogava e ele não concordava com a maneira que o Cuca jogava. Será que pode ser isso? Esse tipo de situação? Se o Cuca sair, nós vamos descobrir isso, né? Mas eu acho, por exemplo, o Keno é um cara que eu sou fã do Keno. Mas sabe quando você vê com uma hora que te fala assim, pô, não dá pro cara ficar jogando mais só com o nome? E às vezes o Keno parece que não engrena e tal. Tá aí, numa maré, né? Aí você fala assim, pô, mas e se contusão. pintasse um outro jogador ali, um Paulinho que é muito mais novo para jogar pela esquerda, será que não podia dar um alento? E olha como é que o Arana também faz uma diferença, que muita gente esquece que o Arana não tá. Porque aquele lado esquerdo do Atlético ali perdeu um poderio gigantesco quando o Arana sai do time, mesmo jogando mal, ele é um diferencial. Ele já estava fazendo uma temporada ruim. Mas comparativamente mesmo assim, à temporada que ele tinha feito no ano anterior. Está faltando 2 nomes aí para você falar a respeito do time. Você foi quase que escalando o Atlético aí. E Alan e Jair. Cara, eu acho que precisa de alguém para tirar os dois da zona de conforto. Eu sou muito fã do Jair, eu acho que é um bom jogador. Eu acho que o Alan também é um bom jogador. O Otávio, quando ele chega e tira o Jair da zona de conforto e adquire a titularidade, é excepcional. O Jair sentou e, cara, ele tá sentindo. Porque a gente que tô viajando, eu vejo o semblante do Jair, né? Ele mal assim, ele anda olhando pro chão, você vê que o cara tá. Ele sentiu o pacto. Só que não podia ser só ele. Ele não é o único culpado. Ele virou. E às vezes ele pode virar o bode expiatório, porque eles. Não pode ser. Tem outros que podiam fazer isso. Mas eu penso assim. Beleza, o Otávio assumiu a titularidade. E agora o Alan, como ele tá? O Alan contra o Flamengo, cara, ele foi dominar a bola no meio de campo, a bola bateu na canela dele e saiu. O Atlético buscando um contra-ataque, um lance perigoso. Será que não precisa de uma sombra para ele também, não? Eu acho que o Atlético hoje não tem disputa de posição. Breno, e base? O trabalho da base. Antes disso, só pra gente falar ainda desse elenco profissional, o grupo tá rachado? Cara, Tem uma turma de estrangeiro e de brasileiro que não se bicam? Não, eu não acho que o grupo tá rachado. O que me falam, conversando com algumas pessoas ligadas aos jogadores, falam, o grupo é muito unido. Mas eu acho assim, a gente pode ser muito unido aqui e ter opiniões divergentes em alguma determinada situação. A gente pode ser muito amigo, mas você pode gostar do Cuca e eu não gostar do Cuca. Você pode estar satisfeito que você está na reserva e eu posso não estar satisfeito. Mas isso não quer dizer que é rachar. Porque eu acho que rachar é quando você tem um ambiente que um não conversa com o outro, um evita o outro. Isso eu acho que não acontece no Atlético. Eu acho que o ambiente é legal e tudo, mas eu acho que na hora de todo mundo remar para a mesma direção, tem hora que não vai todo mundo para a mesma direção. Entendeu? Acho que nem todo mundo tem o mesmo tipo de opinião.